Olá, eu sou Amanda Leones e eu tô aqui pra gente falar sobre um assunto que é um dos motivos que mais atrapalha as pessoas, os agentes culturais, no momento da inscrição do projeto. E é o primeiro ponto que a gente tem que se ater em um edital, em uma inscrição de lei de incentivo. Proponente. Quem é que vai ser o responsável legal pelo seu projeto? Você aí. Você está apto para ser proponente? Afinal de contas, qual é o papel de um proponente em um projeto cultural? O proponente é o representante legal do projeto que está sendo proposto. Então, é a pessoa jurídica ou a pessoa física que vai cuidar de todos os processos de execução do projeto, desde o momento da inscrição dele até a prestação de contas e entrega dos relatórios finais. É quem vai se responsabilizar legalmente, fiscalmente, criminalmente, por tudo que está sendo proposto e entregue naquele projeto. Então vejam, é muito séria a função de um proponente, né? E na verdade não existe contratação de proponente, a gente tem que tomar muito cuidado com isso, porque isso pode caracterizar intermediação e isto não é legal. O ideal é que a proponência seja do proprietário do projeto ou do produtor responsável pela execução do projeto. Em outras instâncias, a gente tem pessoas que são membros ali da ficha técnica que também podem representar um projeto. Um artista, um administrador. Porém, é muito importante a gente ter muito clara essa relação e esse entendimento destas responsabilidades. O proponente, ele vai assinar os contratos de recebimento de aporte, ele vai administrar a conta para pagamentos, prestações de contas, e ele vai ter que se responsabilizar pela execução do projeto. O proponente, na entrega de um projeto, ele assina uma declaração, e isso, gente, independe do tipo de edital. Eu não estou falando especificamente de um edital. Proponência em qualquer edital ou lei de incentivo. Uma vez que você se inscreve em um projeto cultural de verba pública, lei de incentivo, no momento da inscrição você assina uma declaração ou no contrato quando você recebe o aporte, você assina aquele contrato onde existem termos que dizem que você é responsável pela execução daquele projeto, pela entrega daquele projeto na íntegra, pela execução financeira, prestação de contas e que você tem ciência de como funciona aquele mecanismo e, portanto, fará uma boa execução transparente da administração da verba pública. Mas qualquer pessoa ou qualquer pessoa jurídica pode ser proponente de um projeto cultural? Depende do tipo de edital e de lei de incentivo. E dependendo da lei ou do edital, terão também algumas implicações em relação aos tetos e valores disponibilizados. Geralmente o teto para a pessoa física é mais baixo, para a pessoa jurídica é mais alto. Não são todos os editais que aceitam proponência pessoa física. A maioria deles, inclusive, é para pessoa jurídica. E uma das principais regras dos editais é que a pessoa jurídica ou física seja sediada no município onde está sendo oferecida aquela verba pública, aquele edital, há pelo menos 2 anos. Pode ser que tenha uma alteração de há 1 ano de abertura, pelo menos, do CNPJ, mas geralmente se pedem 2 anos de abertura do CNPJ. Outra questão, não basta ter um CNPJ aberto, ele precisa estar ativo. E ativo não é que ele esteja regular perante o fisco, isso também é uma questão, mas ativo em atividade. Então esses 2 anos que o proponente precisa comprovar de residência no estado ou no município em que está sendo proposto aquele edital, ele também vai precisar compartilhar um currículo, um portfólio com comprovações de atividades realizadas neste período. Então não basta que você mantenha a sua empresa aberta, ativa, regular, você precisa se manter em atividade também para conseguir ser um proponente. Para a pessoa física é a mesma coisa. Você pode comprovar residência no município ou no estado em que o edital está sendo solicitado, porém, o seu currículo também vai ser solicitado. Então, você precisa comprovar que naqueles últimos anos você esteve em atividade.
E tem um outro detalhe importante aí, tá, pessoal? Se você, por exemplo, é ator, a sua empresa, ela tá dentro do ramo de artes cênicas, de teatro, você vai precisar comprovar essas atividades dentro dessa área. Porque não adianta, se você é do ramo de música, por exemplo, propor um projeto dentro de artes cênicas. Uma das coisas que será avaliada certamente será o KENAI e o objeto social da sua empresa, que é o que diz quais são os códigos que você tem ali no seu KENAI que certificam a sua atuação em determinada área. Uma outra questão, pessoal, é o seguinte: a maior parte dessa verba que vem dos editais ou das leis de incentivo é de recusa fiscal. Recusa fiscal lida diretamente com impostos. E você pode perder uma inscrição por a sua empresa não estar regular. Comprovante de endereço. Se uma lei ou um edital diz que você tem que ter pelo menos 2 anos de residência comprovada no estado ou no município da cidade onde está sendo solicitado, oferecido aquele recurso, imaginem que o mínimo que você precisa é ter um comprovante de endereço. E isso pega demais. Às vezes acontece de você ter uma grande comprovação das suas atividades, da sua atuação no ramo que você atua. Você tem a sua empresa regular, com pagamentos corretos do fisco, tá bonitinha, saindo todas as certidões. Você tem todos os KENAIs corretos, você tem um objeto social redondo e não tem um comprovante de endereço. Guardem os comprovantes de vocês. Não é todo comprovante, tipo de comprovante que as leis ou os editais aceitam. Cada um dos editais ou leis tem as suas regras próprias, então é importante que você consulte o edital em que você vai participar para entender quais são os tipos de comprovantes que eles solicitam. Então, uma das grandes dicas que eu dou sempre para todo mundo que quer participar de um edital, a primeira coisa é confira a documentação. Então, eu costumo dizer que a gente tem sempre que ter 2 olhares quando a gente vai inscrever um projeto e uma lei de incentivo em um edital, que é um olhar criativo, né? O conceito do nosso projeto, a relevância, onde a gente quer chegar, por que o nosso projeto é importante para aquele momento, para aquele edital, por que ele se enquadra. E a outra questão é a questão técnica. Quais são os documentos exigidos naquele edital, naquela lei? Quais são as declarações, o que eu tenho que preparar de anexo, o que eu tenho que prever no meu projeto tecnicamente para comprovar a viabilidade dele, seja financeira, de tempo, de execução. Então é de extrema importância todos esses pontos que eu citei aqui. Espero que tenham curtido as dicas até aqui. Boa sorte para você nos seus projetos, nas suas produções e até o próximo vídeo.